Nessa nossa caminhada, chegamos ao ponto da proposição. E vamos defini-la e dar alguns exemplos. E, ao fazê-lo, nós estamos trabalhando aquilo que, no meu ponto de vista, é o coração de todo este processo. Ele é um degrau a mais na preparação, mas é um degrau que me leva ao topo de todo este processo. A proposição é uma afirmação que apresenta a tese que será defendida no estudo, aula ou sermão. É formada por uma frase que contém o assunto, contém o tema, e lembra que o tema precisa ter o assunto, com a adição de um verbo e, se necessário, de algumas palavras para dar sentido à frase. Então, veja, a proposição é a mensagem que eu quero que os meus ouvintes saibam quando eu terminar a minha exposição. Com isso, eu quero deixar aqui alguns exemplos. Assunto, chamado. Tema, chamado ao ministério. Proposição, o chamado ao ministério é uma iniciativa de Jesus. Veja, tema, mais um verbo é, uma iniciativa de Jesus, palavras que eu tenho que pôr para dar sentido à frase. Segundo, assunto, chamado. Chamado ao ministério, parece a mesma coisa, mas vamos lá. O chamado ao ministério é eficaz. Outro exemplo, assunto, ensino. Tema, a arte do ensino. Proposição, a arte do ensino obedece regras. Essa é a mensagem, essa é a tese que eu vou defender com a minha exposição. Mais um exemplo. Assunto, oração. Tema, oração de gratidão. Exemplo, a oração de gratidão deve ser diária. Perceba aí que a palavra oração está nos três elementos, no assunto, no tema e na proposição. Vamos lá, mais um exemplo. Assunto, chamado. Tema, chamado transformador. Proposição, o chamado transformador de Jesus é irrecusável. Preste atenção nisso. O substantivo do assunto tem que aparecer no tema e na proposição para que haja unidade. Por quê? Porque senão você vai começar a falar de futebol, você enfia Fórmula 1, você enfia basquete, vôlei, e no final ninguém sabe o que você está falando. O assunto tem que estar aí. Isso é a coluna vertebral do processo. Você não pode sair disso daí. Exemplos. Ensino. Veja, a arte do ensino. Proposição, a arte do ensino obedece regras. O ensino tem que estar em tudo. Proposição, a oração. Tema, a oração de gratidão. Proposição, a oração de gratidão deve ser diária. Outro exemplo de Marcos 1, 16 ao 18, assunto, chamado. Chamado transformador. O chamado transformador de Jesus é irrecusável. Chamado está nos três elementos, ou nos três pilares dessa minha apresentação. Resumindo, a proposição tese é o tema mais um verbo que lhe dá ação e sentido. Mas, preste atenção, o evento de socialização, sermão, escrito, aula, só admite uma proposição para ser defendida. Uma só tese em cada oportunidade. Não queira ensinar 5, 6 coisas com um sermão. Você vai perder teu tempo, você vai ficar frustrado, o pessoal vai ficar chateado porque você falou um monte de coisa e saíram de lá sem saber nada. Você vai ser um excelente professor, um excelente pregador, se você ensinar uma lição e os teus ouvintes saírem dali sabendo uma coisa que você ensinou. Melhor ensinar uma do que tentar ensinar 10 e não fazer nada. Vamos para frente e nós temos mais coisas para ver nesse nosso recorrido aqui de geração de conteúdo. Que Deus nos abençoe.